Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Hoje, de volta aqui no consultório, não vamos ter problemas com a conexão. Ontem foi um dia que deu problema para todos os lados, né? Parou no meio do caminho aí a transmissão aqui da Melhor Família do Mundo. E ontem à noite, a aula do nosso curso, Faça a Coisa Certa sobre Relacionamento, também não deu para acontecer porque estava ruim a conexão também. Mas tudo já está restabelecido, já entendemos o que aconteceu ontem aqui. E já está resolvido, tá bom? Então, para hoje de noite no curso, para quem está matriculado no curso, vai ter aula normalmente às 9 horas, tá? Para quem não está matriculado no curso, ainda dá tempo de entrar. Então, tem os links aí na descrição do vídeo, é só clicar e pronto, né? Aí você já pode se inscrever no nosso curso, Faça a Coisa Certa. Tá bom, pessoal? Que bom aí, todo mundo aqui conosco mais uma vez, ao vivo, às 12h50, Vandina Campos entrando, Ângela Guzzo também, Manu Mascarenhas, Madalena, Shirley, muito bom, Nifagundes, Jéssica, perfeito, pessoal. Tá tudo bem com a transmissão? Estou conseguindo... Opa! Me ouvir bem? Beleza. Caramba, Tuane, tá com surto de conjuntivite aí, é? Puxa vida. Tava tendo um surto de conjuntivite aqui no Rio também, sabia? Um monte de gente estava com conjuntivite por aqui. Beleza. Muito bom, Adelaide. Eni Fagundes também. Ótimo. Todo mundo aí ao vivo conosco. Tá tudo certo. Boa. Milena Gogola pergunta aqui, ó. Poderia falar sobre como ensinamos a honra às crianças? Milena, olha só que pergunta interessante. Uma das coisas, né, mais raras hoje da gente conseguir encontrar na educação domiciliar no Brasil é justamente a honra, né? Então a honra é uma dessas virtudes bastante raras aí para que a gente consiga encontrar. Por vários motivos, né? Um deles é o seguinte, o próprio Aristóteles, vou apelar aqui para a filosofia, né? O próprio Aristóteles, ele definia, né? Ele definia que existiam 3 tipos de amizade, né? Quem tiver interesse nesses temas, dá uma procuradinha aí no livro dele, Ética e Nicômaco, nos livros 8 e 9, ele faz uma definição das condições da amizade, tá? E ele fala que existem 3, na verdade não das condições da amizade, mas dos tipos de amizade. E aí ele fala que existem 3 tipos de amizade, né? As amizades que se estabelecem pelo prazer, as amizades que se estabelecem pela utilidade e as amizades que se estabelecem pela virtude, tá? O que acontece é que na tipologia das amizades aqui no Brasil, rarissimamente a gente vê as conexões de amizade que se estabelecem pela virtude, né? Ou pelos grandes ideais, né? Ou pelas crenças em comum. Em geral, a amizade aqui no Brasil, ela se estabelece pelo comodismo, né? Pela conveniência. Então, se a gente está ali, se foi jogado num grupo de trabalho, no qual a gente encontra uma pessoa que a gente não tem nenhuma rejeição a ela, a gente já, né, começa a ficar um pouquinho amigo, de repente até chama para sair, de repente, né, aí a coisa pode se estabelecer um pouco mais, se a gente tem gostos em comum, né, então gostos às vezes muito superficiais, né, se a gente torce pelo mesmo time, se a gente estudou na mesma faculdade, isso aí já dá para a gente substância para que a gente já comece a conviver com a pessoa, né. E o problema é que é muito difícil a gente fomentar nos nossos filhos essa noção da honra se eles não têm bons exemplos, né? Se eles não têm bons exemplos de adultos, tá? Se eles não têm bons exemplos de adultos. Então isso é fundamental. Se a gente não consegue oferecer para os nossos filhos bons exemplos de adultos, eles dificilmente vão conseguir encontrar modelos de relação entre adultos que são modelos saudáveis, tá, Milena? E aí fica difícil mesmo a gente passar os valores mais nobres para as crianças, mesmo que a gente dê boas ideias para eles, né? Então, ainda que a gente consiga fazer isso, né? A gente não vai conseguir de boas ideias, né? As boas ideias elas funcionam ali para quando a criança é muito pequena, né? Uma pessoa ali de 14, 15, né, até os 25 anos, ela não precisa de mais de boas ideias, ela precisa de conseguir visualizar coisas, né? Precisa de coisas, né? As ideias, elas têm pouco ser, como diziam os antigos, né, os filósofos. As ideias têm pouco ser, as coisas têm muito ser, né? Então é mais fácil a gente gostar de coisas ruins, né, do que de ideias boas. Porque tem mais ser nas coisas do que tem nas ideias. Então, veja,
é importante a gente conseguir estabelecer relações, né, nas nossas amizades, Milena, sejam dos adultos, eu estou dizendo, tá? Sejam relações de amizade baseadas na virtude, né? Baseadas nas grandes expectativas, baseada no apoio mútuo verdadeiro, né? E não baseada apenas na utilidade do dinheiro, na utilidade de uma profissão parecida, na utilidade enfim, de coisas, né, que a gente pode retirar ali daquela relação, tá, Milena? E outro tipo de amizade muito comum da gente encontrar no Brasil hoje, né, são as amizades que são originárias dos laços familiares. Então, muitos de nós aqui, a gente frequenta a família, né, ainda que essa família não guarde nenhum tipo de valor elevado que seja coerente com os nossos valores. Então, a gente acaba frequentando nossos amigos, acabam às vezes sendo primos, sendo irmãos, sendo pai, mãe, tio, tia. Por quê? Porque a gente está acostumado com eles. Então, o costume, né, ele não é uma grande qualidade para que possa aparecer a amizade, tá, Milena? E às vezes a gente acaba gastando uma boa parte das nossas relações humanas apostando apenas nesse tipo de interação, na interação costumeira, na interação de familiaridade. E aí, como é que a gente vai conseguir transmitir esses valores superiores da convivência humana, né, do coração humano, para os nossos filhos, se a gente mesmo não sabe aonde encontrá-los? Não estou nem querendo dizer que a gente não sabe praticá-los, não. Eu acho que aqui a questão é pior ainda, tá, Milena? A gente não sabe sequer onde encontrar esses valores, né? É realmente uma grande tragédia, quase uma catástrofe a educação familiar aqui, né, no nosso país, e, bem, isso aí já vai se espalhando pelo mundo, mas sobretudo aqui no Brasil. É de raro a gente conseguir encontrar esses grupos que tenham esse tipo de interação mais elevado. Tá, Milena? Então, falar sobre honra para as crianças vai ser muito pouco, né? Falar vai ser pouco. Ler livros no qual existem heróis honrados, nos quais existem heróis honrados, nos quais existem princesas, né, honradas, também vai ser pouco. Isso aí tudo vai, em algum momento, né, ser confrontado com a realidade. Então, esses mitos que são criados na cabeça das crianças, e, bem, é normal que seja, não estou dizendo que é errado, não, tá? Estou dizendo que esse aqui é a etapa normal da educação. A gente cria mitos na cabeça das crianças, a gente ensina o que é o certo e o que é errado, a gente pode até usar literatura para basear no que é o certo e o que é o errado. No entanto, se falta experiência concreta para a criança, se faltam os personagens diante dos quais as crianças podem se maravilhar, a partir dos quais a criança pode extrair os ensinamentos, se falta no imaginário da criança as relações entre adultos que podem, de fato, iluminar as ações dessa criança no futuro, se falta isso tudo, bem, é difícil a gente conseguir transmitir algum valor que dure, né, que perdure. Esses valores, eles podem entrar ou não na cabeça dos nossos filhos, eles podem eles podem se firmar ou não na cabeça dos nossos filhos, dependendo de inúmeros fatores ambientais, né, de inúmeros fatores comportamentais, de inúmeros fatores sociais que a gente não controla. Então, nesse sentido, a educação acaba virando uma loteria, Milena, que é tudo que a gente não quer, né? Então, se a gente não se encarrega de criar uma convivência entre nós e os nossos amigos, né, se a gente não se encarrega de escolher os amigos com os quais a gente vai conviver de modo a que esses amigos tenham os mesmos valores que a gente, né, a gente não vai conseguir criar um ambiente no qual os nossos filhos vão poder descobrir esses valores elevados, né? E aí a descoberta desses valores vai ser fortuita, vai ser casual, como provavelmente foi para a nossa história, né? Pode ser que alguns de nós tenhamos assim, alguma noção, algum princípio de honra, né? Alguma noção, algum princípio de lealdade, mas provavelmente, né? Bem, uma parte deles a gente até viu na nossa família. Uma outra parte a gente precisou encontrar na rua. E se a gente for rastrear a origem desse encontro, a gente acaba não conseguindo criar uma conexão ali, né? Uma conexão narrativa, de uma narrativa que seja inteligível. Pode ter sido fruto, né, entre aspas, aqui do acaso, né? Mas provavelmente foi a origem da graça ali que quis tocar a gente, mas o fato é que a gente não consegue reproduzir esse fenômeno na nossa própria história. E a gente não quer isso para os nossos filhos, a gente não quer que eles dependam da sorte, né? A gente quer, não é tentar controlar, não é disso, né? A gente quer criar a circunstância ou o ambiente mais propício no qual essas nossas criancinhas aí podem, né, vão poder se desenvolver, não é verdade? Então, a ideia aqui é essa, né, Milena, para que a gente possa criar nos nossos filhos essa noção da honra, tá? Essa noção da honra, a gente vai precisar, em primeiro lugar, encontrar conexões entre nós e os outros adultos que façam algum sentido, né? E que não façam sentido apenas, né, pelo costume, ou seja, nossas relações com a nossa família, e que também não faça sentido apenas, né, pela utilidade do dinheiro, mas que a gente consiga encontrar, né,
motivações superiores, como dizia o Aristóteles, né? Que a gente consiga encontrar ali, né, a quarta, a terceira motivação da amizade, né? Que é a motivação da amizade baseada em virtudes, né? Em princípios, em critérios, né? Então, veja, essa é a ideia, tá bom? Milena, vamos aqui. Claudiane Campos, depoimento. Vai dar um depoimento. Boa tarde, doutor Ítalo. Sou uma colérica fazendo o exercício da esmola. Confesso que nos primeiros dias o pensamento de que o mendigo iria comprar cachaça e drogas não saía da minha cabeça. A Milena está se referindo a uma das aulas aqui do curso sobre temperamentos, né? Que a gente fala sobre isso. Mas no quinto dia que dei esmola, algo muito interessante aconteceu. Um mendigo com um saquinho de biscoitos na mão me pediu dinheiro na saída do supermercado. Dei o dinheiro e ele virou para mim e disse: muito obrigado, senhora. Fique tranquila que com esse dinheiro vou comprar um cafezinho para comer com esses biscoitos. Não vou comprar cachaça e drogas, não. Bom final de semana e que Deus te acompanhe, doutor Ítalo. Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento que transforma. Forte abraço. Que bom, Claudiane. Bom aí ver que você está praticando os exercícios lá do curso, né? Excelente. Muito bom, muito bom. Ótimo, pessoal aqui falando. Então, completando... Lígia, não fica decepcionada, não. A Lígia que está decepcionada com as amizades, né? Então é isso. A gente tem que criar, né, os ambientes. Não adianta, né? É isso aí mesmo. Boa. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Beleza. Olha aqui. A Fabiana Drebelin está dizendo: por isso as histórias bíblicas são importantes. Há uma referência com base real. Então, Fabiana, as histórias bíblicas e como outras histórias de herói, de honradez, são importantes, né? Mas, em algum momento, se a gente não tem a experiência mesmo da realidade, né, dessas histórias, né, que essas histórias encarnam tão bem, na verdade, essas histórias elas vão ficar apenas no campo mítico, que dificilmente elas vão se transformar em vida, né, na biografia dos nossos filhos, na nossa biografia mesma, né? Então, a leitura, é claro, a leitura de bons textos, a leitura bíblica, né, porque são importantes para a formação das nossas crianças e para a nossa própria formação. Mas mais importante, eu ousaria dizer, né, para a formação do caráter e da personalidade de um sujeito, é a possibilidade de ele ter uma ambiência saudável, um ambiente no qual ele consiga ver as pessoas, né, e a interação dessas pessoas com outras pessoas. Do contrário, todas essas histórias, em algum momento, elas vão ser postas em xeque, né? Porque, veja, história é um conceito, né? A história é uma possibilidade. História tem pouco ser, metafisicamente falando. Coisa tem muito ser. Então é mais fácil aderir a uma coisa do que aderir a uma história, né? E a coisa, ela de fato exerce sobre nós uma gravidade muito poderosa. A gente orbita em torno das coisas, a gente tende a aderir às coisas. Então, se a gente, mesmo que a gente tenha na nossa cabeça histórias boas, se a nossa realidade for muito ruim, a gente vai ter uma tendência a orbitar em torno das coisas ruins, tá? E aí vai se criar uma grande luta dentro da gente. Então, a gente aqui, enquanto pais, né, a gente deveria ter, né, o mesmo esforço, né, que a gente dirige para oferecer para os nossos filhos boas histórias, né? A gente tem que ter esse mesmo esforço para poder oferecer para os nossos filhos, né, boas convivências, bons exemplos na vida real. Ok? Do contrário, né? Do contrário, a gente vai apostar na loteria, que é tudo que a gente não quer, tá bom? E aí, isso aí que a Márcia Nogueira falou, devemos ensinar os valores reais para as crianças, porque os personagens imaginários um dia se dissolvem, né? Isso aí, Márcia. E mais do que ensinar os valores reais, a gente tem que conseguir encarnar esses valores reais nas nossas relações humanas. Como a gente vai conseguir encarnar bons valores, né? Se a gente só convive com pessoas, né, que estão ali ao nosso redor por costume, né, ou por utilidade, né, ou são só perna de pau, então fica muito difícil, tá? Bem, beleza. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui pegar esse gancho todo para eu poder matar o programa de ontem que foi interrompido prematuramente aí. Então, o programa nosso aqui, ontem foi interrompido prematuramente. A ideia era a seguinte, a gente estava falando sobre aquilo, né, de que os pais eles estão ali para contar, né, para que as crianças saibam que podem contar com eles, né, para que elas saibam que podem contar com a presença dos pais. E aí, durante aqui a transmissão, uma pessoa que eu já não lembro quem, acho que foi a Carolina, eu não lembro quem foi que escreveu, falou assim, eu achava que o mais importante era ensinar para os nossos filhos a caridade, né, ensinar para os nossos filhos a caridade. Carolina, teoricamente você não está errado, é evidente, né? A caridade é a maior das virtudes, né? E a caridade é o objetivo de toda educação, né? Que os nossos filhos eles possam agir com amor, diante do amor e pelo amor. Isso aí está claro, né? Ninguém vai discordar disso. Agora veja, para que a gente possa agir com caridade verdadeira, é preciso que tenha um eu agente. É preciso que alguém esteja agindo. E toda a disputa, né? E toda a história
dos primeiros anos da vida de alguém é justamente encontrar essa centralidade, que até então ela é muito problemática, né? É muito problemática. A centralidade do espírito humano, a centralidade da biografia humana é algo que muitas pessoas não conquistam sequer na vida adulta. Então, uma das coisas que ajuda a gente a conquistar essa centralidade da personalidade, justamente, é ter um apoio externo, né, do nosso pai, da nossa mãe, né, que está ali para nos fortalecer, que está ali dando força para a gente, que está ali para fazer com que a gente tenha crença na força do nosso próprio braço, entende? Agora veja, não é a força do nosso próprio braço deslocada de uma ação externa que a sustenta, entende? Aqui que está o grande pulo do gato, né? Aqui que está o grande pulo do gato. Não se trata da gente fazer com que nossos filhos fiquem egocêntricos, porque egocêntricos eles já são, né? Por definição, uma criança ela é egocêntrica, uma criança, né? Todo o universo da criança ela gira em torno do próprio umbigo, né? Mas a gente tem que fazer com que a criança consiga entender, aí acreditar que ela tem uma própria força, que se perfaz, né? Que ganha mais força ainda, que encontra a sua unidade no auxílio externo. Entende não o que eu estou querendo dizer aqui? Esse é o grande truque da educação nos primeiros anos, né? Que a gente vai conseguindo dar para os nossos filhos a capacidade deles se autodeterminarem, mas sempre apoiadas no auxílio externo. Isso, no final das contas, é o que vai fazer com que as crianças tenham a visão real, cosmológica, de que existe uma força agente que a sustenta, a ampara e jamais a abandona, né? Então, essa é a grande ideia do início. Se a gente quer pular, né, antecipar as etapas na educação dos nossos filhos, provavelmente a gente vai se frustrar na educação deles. Porque, veja, se a gente quer ensinar a caridade para os nossos filhos, antes da gente ensinar eles que eles têm uma força, né, que eles são amparados pelo amor, né, que existe uma noção de justiça, que existe uma hierarquia cósmica, eles não vão saber para onde orientar isso que a gente chama de caridade. Eles provavelmente vão ser enrolados, né, eles vão se enrolar, eles vão se embrulhar e não vão conseguir se desenvolver nesse mundo do modo mais pleno, né, do modo mais consciente, ok? Então essa é a ideia, tá? E só para concluir o pensamento da transmissão de ontem, que a gente precisou encerrar prematuramente, tá? Então essa é a ideia sobre a caridade. Caroline, acho que foi a Caroline que perguntou. Vamos aqui para uma próxima, não vai dar tempo de entrar aqui justamente no tema de hoje, né? Teve uma coisa aqui. Teve aqui a pergunta da Milena, acabou dando ocasião para a gente conversar bastante aqui sobre o assunto da honra, né? Então, doutor, qual o primeiro passo em relação às crianças quando resolvemos mudar de país, no sentido psicológico? Perguntou a Patrícia. Então, Patrícia, eu acho que a Bruna já tinha perguntado isso numa transmissão anterior, né? E uma das coisas importantes é a gente tentar conseguir manter uma mesma rotina, né, na vida da criança, para que ela altere menos o comportamento. Se a gente se muda para outro país, né, e acaba... Né, e isso vai acontecer, a rotina vai mudar, né? Mas é importante que a gente transfira para o outro. Se as crianças são muito pequenininhas, que a gente tente manter a rotinazinha dela ali nos primeiros meses, né? Isso é o mais importante, para que ela não sinta tanto a diferença. Se os pais estão presentes, se a rotina está mais ou menos presente, a mudança externa para a criança ela não tem tanto impacto. A criança nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, ela não vai ser tão impactada assim pela mudança de país. Tá bom, Patrícia? Então não precisa ficar com medo, né? E pelo contrário, né? Na verdade, pode ser muito bom a gente se mudar para outro país, porque forçosamente a gente vai precisar romper com essas relações de sangue e de utilidade, né? E em outro país a gente pode se esforçar por encontrar amigos que compartilhem mesmo dos nossos princípios, que compartilhem das nossas crenças, né? Que possam fortalecer esses laços de amizade que tem esse terceiro componente aí que o Aristóteles falou, né? Que é essas amizades baseadas na virtude, né? Baseada em princípios mais elevados. Pode ser uma ótima oportunidade para a família de vocês, tá bom, Patrícia? Então, 6 e 10 anos. Então, manter a rotina, mantém ali a vivência da família, tá? E sabendo que algum tipo de alteração elas vão ter. A gente tem alteração quando a gente se muda, né? A gente se comporta diferente. É claro que as crianças vão se comportar diferente também. Mas vamos olhar pelo lado positivo da coisa, né? Pode ser uma oportunidade excelente para a tua família, né? Pode ser uma oportunidade excelente para a tua família de, né, conseguir reconstruir os laços de amizade, coisa que é muito difícil a gente conseguir fazer aqui no Brasil, né? Enfim, extensamente mesmo. Beleza, pessoal. Então, vamos nessa. Já estamos aqui batendo no horário da nossa transmissão. Então, a internet está boa hoje, fiquem tranquilos. Quem está inscrito no curso, né, já de relação matrimonial, à noite a gente se encontra. Quem não está inscrito e quer se inscrever, tem oportunidade aí, entra no link, vocês já vão ter acesso lá ao passo a passo. E é isso, pessoal. Então, nos vemos na segunda-feira, né, nosso programa A Melhor Família do Mundo. Então, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda.